Olá pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Vamos começar mais uma aula aqui hoje de História do Brasil. Vamos pegar o período do Brasil pré-colonial, então, que vai de 1500 a 1530. Aí no outro vídeo da outra aula a gente vai tratar sobre o Brasil colonial, que começa de fato a colonização brasileira em 1530. Então nesse período inicial da colonização portuguesa aqui no Brasil, a gente vai ter algumas características básicas. A mão de obra principal, que era indígena, tipo de comércio ali dá o nome de escambo, e o principal produto colonizado, o principal produto extraído aqui do Brasil é o pau-brasil. Então, inicialmente, o indígena ele vai retirar esse pau-brasil lá do interior, leva para o litoral, e em troca, os portugueses dão alguns utensílios que o indígena ia utilizar, um machado, espelho, algumas coisas básicas. Então essa troca de produto, essa relação entre portugueses e indígenas, aí no início, ele vai dar o nome de escambo. E o principal produto extraído na época era o pau-brasil. Ia servir aí para os portugueses construir embarcações, também para pintar tecidos, entre outras coisas utilizadas. Então a linhazinha do tempo, coloquei aqui uma linha do tempo, para vocês entenderem melhor. Período pré-colonial ele vem de 1500 a 1530, né? Quando o Cabral chega aqui no Brasil, em 1500, até 1530, quando de fato vai haver a montagem da colonização portuguesa, né? A expedição de Martim de Afonso, até 1580, quando tem a União Ibérica, aí fica o Brasil sob o domínio espanhol, até 1640, com a restauração da coroa portuguesa. Como foi esse primeiro contato da relação com o índio, português e indígena? Uso como mão de obra escrava, né? Essa relação foi rapidamente combatida pela Igreja Católica através da vinda dos jesuítas. Então, no início do período colonial, o uso da mão aqui dos índios eles foi tratado como escravos. Só que com a vinda da Igreja Católica, dos jesuítas, isso daí foi bastante combatido entre eles. O que é que houve nesse início? Uma miscigenação de cultura entre os índios e os portugueses, né? Também tinha essa aliança aí de aliança e defesa. Os portugueses aliavam-se com algumas tribos, né? Menos hostis, menos, vamos dizer, feroz, né? E utilizavam os índios para combater por tribos inimigas. Então, alguns portugueses utilizavam essa relação de aliança com algumas tribos, né, para combater outros índios mais ferozes. Houve também no início a catequização, a evangelização feita pelos índios, pelos jesuítas com os índios. Motivo para a colonização do Brasil. Então, em 1530, Portugal tem 3 motivos aqui que eu destaquei, que ele resolveu colonizar o Brasil. O primeiro foi o declínio com o comércio das especiarias com a Índia. Então, no início, em 1500, quando Pedro Álvares chegou aqui nas terras, eles não, vamos dizer assim, não encontraram nem ouro, nem prata, então começou a extrair aí só o pau-brasil, que ele estava mais interessado era com o comércio lá com as Índias, das especiarias. Então, a partir do declínio desse comércio, ele se volta para o Brasil em 1530 para colonizar essa área. Outra coisa, o fator foi a descoberta de ouro e prata na América Espanhola, né? Então, como encontraram na América Espanhola, isso no Brasil, na América Portuguesa, possa ser que a gente encontre. Então, começaram essa expedição. E terceiro ponto foi a invasão no litoral brasileiro pelos países que ficaram de fora do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas dividia as novas terras entre a Espanha e Portugal. Então, França, Holanda, entre outros países, não aceitaram esse tratado e ficaram de fora e começaram a invadir, a piratear ali no litoral brasileiro.
O início da colonização, de fato, né, foi em 1530 para a colonização. O governo português enviou ao Brasil, em 1530, a primeira expedição colonizadora, sob o comando de Martim Afonso de Souza. Né? Também destaco você em nossa história ter trazido as primeiras mudas de cana-de-açúcar da região de São Vicente, né? Região de São Vicente ali em São Paulo, produto que representará o primeiro grande momento da economia colonial. Então, ele foi responsável por trazer as primeiras mudas. O Brasil colonial, a primeira tentativa aqui de ocupação, foi através das capitanias hereditárias, né? 15 capitanias, o Estado português dividiu. E as capitanias hereditárias eram um sistema, né, que o governo português passava completamente o período e custo da colonização para iniciativa privada, para os donatários. Para ser dono de uma capitania, o rei de Portugal concedia uma carta de doação para o capitão donatário. As regras das capitanias foram passadas ao donatário através do foral. Então, pessoal, o início da colonização, para a gente entender, de 1500 a 1530, foi só a extração do pau-brasil, né? Esse comércio com o índio, né? Essa troca de produtos, troca principalmente o produto que o pau-brasil em troca de quinquilharias que eles davam aos índios. De fato, vai começar a colonização portuguesa no Brasil em 1530. Só que a gente vai se aprofundar nesse tema, capitanias hereditárias, governo geral, no próxima aula, no próximo vídeo, tá bom? Vou deixar aqui um videozinho animativo, agora vocês assistem, tá bom? Até a próxima aula e na próxima aula a gente continua com esse tema. Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, no Manau ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes tupi-guarani, tupinambá, tupiniquim, caeté, potiguar. Todos falantes da língua tupi mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão. Muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo. Muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro pra nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida.